Olá, pessoal. Nós vamos começar a nossa aula agora fazendo o comentário do simulado. As três questões, houve muito erro do oitavo ano, então vamos prestar atenção aqui na correção. Questão 17. As nações que são conhecidas como minorias nacionais apresentam o desejo pela independência, gerando movimentos separatistas, ou seja, cada um desses países que querem se tornar independente, eles realizam alguns movimentos separatistas, defende tratado e acordo, na paz, né, acordos internacionais, para conseguir a sua independência, sua autonomia. Outros países, porém, aderem ao uso da violência. Beleza. São focos separatistas, exceto Kurdistão, luta pela separação. Chechênia também. Porto Rico, não. Então, Porto Rico, a letra C é a resposta. Nós temos aqui a Palestina e Tibete, que são também nações que estão em outros países e que lutam pela sua independência. Questão seguinte é a questão 18. Se considerarmos os períodos do capitalismo, o seu processo de desenvolvimento será respectivamente, marque. Então, está pedindo para nós marcarmos a sequência das fases do capitalismo. Então, a primeira fase do capitalismo foi comercial. Lembra dos burgos que nós estudamos? Pois é, eles viviam trocando produtos, fazendo comércio, né? Então, o segundo veio a indústria, então, capitalismo industrial, financeiro e técnico-científico. Então, a sequência comercial, industrial, financeiro e técnico-científico é a letra B. A outra questão é a última, é a número 19 do simulado de vocês. Assinale a alternativa que possui características do socialismo real. Então, exceto uma, todas que estão aqui são características do capitalismo. Produção para o mercado e a propriedade privada é capitalismo. A economia planificada e consumo sem estímulo, esta sim é do socialismo, porque o governo lança de 5 em 5 anos números que devem ser aumentados nos produtos, né? E o consumo é só daquilo que é o necessário, não tem um consumo de várias mercadorias, vários produtos diversificados para gerar o consumismo. Então, geralmente, dentro de um socialismo real, nós vamos ver que tudo é levado ao consumo necessário. E a economia é de planos. O resto que você tem aí nas questões são do capitalismo. É a letra B, economia planificada e consumo sem estímulo. Beleza. Nós vamos agora, no módulo 3, dar continuidade à nossa atividade, que é a atividade sobre a América Latina. Então, a página 366 nós já falamos, mas eu vou fazer uma pequena revisão, onde fala assim, ó, sua localização geográfica, ou seja, a América dividida em 3 partes, nós vimos que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, isso aí foi visto na aula anterior. Hoje nós vamos começar com a divisão da América, levando em conta os critérios históricos e culturais. O que nós vamos observar aqui é que a América Latina, é essa parte aqui, do México até ao sul da Argentina, sul do Chile, e que a América anglo-saxônica é apenas o Canadá e os Estados Unidos. Então, nós temos aqui a regionalização, ou seja, a divisão da América em 2 partes, levando em conta os critérios históricos, principalmente o critério da sua colonização. Então, nós temos, primeiro, esses 2 aqui, e o autor coloca para vocês na página 367 do capítulo 5, ele coloca para você assim, ó, a América anglo-saxônica é uma porção do continente que está composto pelo
Canadá e Estados Unidos e que foi dominado pela Inglaterra, foi colonizado pelos ingleses. Portanto, a origem do idioma aqui é de origem anglo-saxônica, composta pelos Estados Unidos e Canadá, mas nós temos exceções de colonização aqui também. Então, nós vamos ver que existem alguns colonizadores que também participaram do povoamento dessa região aqui. Igual, por exemplo, Quebec, no Canadá, foi colonizado pelos franceses. Depois nós temos Califórnia, Novo México, nos Estados Unidos, também foi colonizado por outros, que foram por os espanhóis. Então, a maior parte foram colonizados aqui, que é a parte do Canadá e dos Estados Unidos, foram colonizados pelos ingleses, por isso a América anglo-saxônica. A outra cor, que é essa cor verde, é toda a América Latina. A América Latina, ela inclui desde o México, toda a parte da América Central e a América do Sul. Então, toda essa parte aqui é denominada América Latina. A maioria desses países foi colonizado ou por portugueses e espanhóis. Então, o Brasil pelos portugueses, os demais pelos espanhóis. Mas vai ter também exceções. Por exemplo, Jamaica foi colonizada pelos ingleses, Suriname foi colonizada pelos holandeses, tanto é que o Suriname chamava Guiana Holandesa, hoje chama-se Suriname, e a Guiana Francesa foi colonizada pelos franceses e até hoje é Guiana Francesa, pertencendo à França. Agora, que estilo de colonização? Então, na América anglo-saxônica, o processo de colonização caracterizou pelo desenvolvimento de colônias de povoamento. O objetivo era ocupar terras e fazer dessas terras a sua nova pátria, sua nova nação. Então, eles traziam para essas terras aqui todo o conhecimento deles, melhoravam os lugares aonde que eles chegavam e não exploravam. Já toda a América Latina, o processo de colonização se caracterizou por colônias de exploração. Qual é a diferença? O objetivo aqui muda. O objetivo do colonizador na América Latina era a extração das riquezas naturais e produzir gêneros agrícolas para mandar para as metrópoles ou para exportar. Então, está aí a diferença, né, de início dos países que foram colonizados, né? Colonização de povoamento e colonizado pela exploração, colonização de exploração. Agora, nós vamos ter aí na sequência os aspectos naturais da América Latina. Então, hoje nós vamos ver alguns desses aspectos naturais. Então, nós vamos começar, página 368, vendo aí principalmente as diversidades da natureza. Por ser uma região muito extensa latitudinalmente, ou seja, da linha do Equador até o Polo Norte, ou da linha do Equador até o Polo Sul, é uma distância latitudinal. Então, essa grandeza de extensão territorial e também as cadeias montanhosas fizeram que vamos ter nessa região da América Latina zonas térmicas diversificadas, clima diferente, formação vegetal diferente, portanto, nós vamos ter paisagens diferentes. E o autor começa mostrando para nós 3 paisagens diferentes que estão na América Latina. Então, ele inicia aqui primeiro com uma parte do norte do México, onde o clima é desértico e semiárido, é o deserto de Sonora. Esse deserto, ele é caracterizado pela baixa umidade, muita aridez e escassez de água. Então, é parte da América Latina. Aqui nós já temos uma parte da América Central, onde apresenta conjunto de ilhas, e essas ilhas têm chuvas abundantes, possuem florestas tropicais e rica biodiversidade. Já aqui, o autor coloca uma gravura da América do Sul,
mas dando destaque à Cordilheira dos Andes, que são as montanhas, né? Onde é que aparece o Monte Aconcagua, que é a fronteira entre a Argentina e o Chile, que é um dos pontos mais altos das Américas. Dando continuidade, nós vamos ver o relevo, a hidrografia também da América Latina. Agora, na América Latina, existem 3 tipos principais de relevo, que são as cadeias montanhosas. Então, nós temos aqui as cadeias montanhosas, que a gente vai reparar bastante aqui nesse mapinha, observando aqui, o mapa nos mostra direitinho as cadeias montanhosas, depois ele vem as planícies centrais e depois os planaltos. Então, primeiramente, ele mostra a Serra Madre, que é a Cordilheira do México. Na América Central, ele mostra a Cordilheira de Talamanca. E aqui na América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Então, são essas regiões. Os Andes é um dobramento moderno que ainda está em formação. Depois, nós temos as planícies. Então, você tem aqui a planície platina, mais ao sul, né? E você tem também a planície amazônica. Então, o autor destaca para nós que entre essas planícies, nós temos também a planície do Pampas, que é também aqui ao sul, planície do Chaco, e a maior planície aqui é a planície amazônica. A planície que nós temos aqui, que está tendo problema esses dias, né, que é a planície do Pantanal, é a maior planície alagada do planeta, então está tendo, infelizmente, quem vê aí as reportagens, a queimada, né, o fogo destruindo grande parte aí do nosso Pantanal em lugares que estão secos. Agora, planaltos. Nos planaltos, nós temos aqui na porção do continente americano, né, latino-americano, nós temos planaltos de origem geológica bastante antiga. Então, nós temos aqui o Planalto Brasileiro e temos também o Planalto das Guianas, que fica mais ao norte aqui da América. Esses planaltos, eles sempre estão em processos de desgastos, são desgastados pelo processo erosivo e as altitudes vão diminuindo com o passar de milhões de anos, né? Então, nós temos aí as formações de planalto sendo desgastado, as planícies sendo muitas vezes aumentada, porque quando a gente estuda o relevo, o planalto sempre está em erosão e as planícies sempre estão em formação. Agora, pessoal, a atividade seguinte é um paralelo dos tipos de climas da América Latina com os tipos de vegetação. Então, nós temos o clima associado à vegetação, porque nós sempre vamos analisar isso aqui, que existe uma relação direta entre clima e vegetação, que nós vamos estar revendo, estudando, né? E na próxima aula. Então, vocês não esqueçam de fazer o que eu sempre peço, para vocês estarem lendo com bastante atenção. Boa aula para vocês.